Erotori, A Prefeitura de Belo Horizonte, por erotori, meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta erotaquá, curso Musicalidades Contracoloniais, erotaquataquá, com Gil Amâncio, Bárbara Vigiano, Sueli erotori, Machacali e Geni Nunes. erotoritori, erotaquá, erotaquataquá. RVT, muito obrigada, gente. Aproximadamente, né, seria eu sou Taquá, né? Eu sou o tempo, eu sou feliz, eu sou o tempo. Uma coisa fundamental para nós é o tempo. Né? O tempo, como a gente vai olhar o tempo. Né? Porque o tempo eurocristão capitalista é o tempo do relógio, é o tempo cronológico. Né? O tempo, nas culturas poli, é o tempo do acontecimento, é o tempo da experiência, o tempo do vadiar sobre as coisas. Então, é muito importante a gente começar a ampliar a nossa sensação de tempo para que a gente possa permitir, né, ter essa viagem nesse mundo sonoro. Quando os políticos falam, né, que nem 1 milímetro de terra nós avança, nós indígenas, não deixa de luta, porque nosso povo querendo nossa mãe terra de volta. Porque nosso povo perdeu todo o seu território. Porque quando o gavião fala, deixei meu tronco, triste por meu tronco, triste por minha terra, porque é terra, é um tronco, né, para nós. Aí fala, me do chup, nhaê, 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 me do chup, me do chup, nhaê, me do chup, nhaê, me do chup, nhaê, me do chup, nhaê, me do chup. Isso, né, é um gavião que fala do tronco, da terra e do tronco. Porque a terra, né, quando os colonizadores chegaram, derrubaram tudo nossa terra. E aonde que o gavião não tinha casa mais, porque perdeu seu tronco maior, onde que se dormia, né? E ficaram no ar, né? Chorando e fazendo esse canto. Porque o gavião era gavião rei. E aí ele tinha todo esse canto. Hoje, né, o gavião conta toda a história da caça, da todas as caças e do tronco também. E a morte, por suicídio, de não ter seu território. Porque quando eles cantam, né, minha avó fala, quando eu morrer, eu quero ter esse canto. Quando um índio virou uma lagarta e foi para o ar, dentro da taquara. Foi lá em cima e voltou. E o corpo dele aqui, para ele, porque ele foi, a mulher foi um homem encantado. Aí ele foi no ar e voltou. Mas o gavinha, o urubu rei, que aí eles voltaram e contaram essa história. Que ele ficou no ar ouvindo a mãe dele chorar. Ele ficou ouvindo a mãe dele chorar. A mãe chorando com o canto do gavião e o pai cantando o canto do gavião. Por isso que é muito importante, nós somos um povo do canto, que preserva tudo. Nem por isso, né, nós fica triste, porque nós sabe que ainda nós pensa ao da Escola Floresta fazer um corredor grande de floresta, assim, de juntar. Quero falar também sobre um povo que luta também, povo sem terra, que nós temos um povo do lado, que é um povo sem terra, que luta, que é uma luta igual a nossa,
um povo sem terra que luta igual nós, que é a melhoria, que é o ar saudável. É isso que a gente queremos também. E essas músicas, como eu falei no começo, elas não são só para entretenimento, elas são parte fundante da vida social dessas pessoas, são parte fundamental. E são também práticas contracoloniais. E aí a gente vem para essa parte do título do curso. Como eu já falei, a colonização é a grande culpada das maiores mazelas desse país. E o Nego Bispo, que é um quilombola, um mestre, um intelectual que vai ser a nossa referência maior nesse curso aqui, ele fala que contra a colonização são processos de enfrentamento entre os povos, raças e etnias em confronto direto dentro do mesmo espaço físico e geográfico. São processos de resistência e de luta em defesa dos territórios, dos povos, contra colonizadores, em defesa dos seus símbolos, das significações e dos modos de vida praticados nesses territórios. Então é isso, a contracolonização é o que o título deixa bem evidente mesmo. E ela envolve uma distribuição de poder, a remuneração, a promoção, a valorização, a difusão dos saberes das pessoas que falam a partir da sua própria experiência contracolonial, nas aldeias, nos quilombos, nas favelas, nas comunidades rurais, nas periferias, nos terreiros, nos vários territórios que elas ocupam, que elas resistem ocupando desde 1500. E a nós, aliados, educadores, músicos, pessoas que estão interessadas nessa prática, para a vida e para a ação profissional e tal, resta fazer algumas coisas. Ter atenção para a nossa própria colonialidade, ter a humildade de reconhecer que todos nós somos colonizados mentalmente e que a gente tem muito que vencer eternamente das nossas colonizações mentais, e ter atenção para quais colonialidades estão próximas da gente no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar, social, e atenção principalmente para quem está sendo afetado negativamente por essa conjuntura colonial à nossa volta, quem está sofrendo as consequências letais, implacáveis e seculares da colonização. E aí, promover a difusão desses saberes, dessas pessoas, a partir delas mesmas. A Arissana Pataxó dá um conselho. Ela é uma artista e educadora indígena Pataxó, e ela diz: eu penso que o professor tem que partir do que está mais próximo dele. Qual é o povo indígena mais próximo de mim dentro do meu estado? Sendo assim, se eu sou professor de Belo Horizonte, eu devo perguntar: quais são os povos indígenas de Minas Gerais? É preciso fazer uma pesquisa. Não há outro caminho, a não ser a pesquisa. Sempre que possível, o professor deve participar das atividades feitas pelos povos indígenas nas metrópoles, quando eles vêm ministrar cursos, palestras. É importante buscar essa formação complementar, e ela depende muito de cada professor. O Nego Bispo é um quilombola do Piauí, um pensador, um filósofo, um negociador, uma pessoa maravilhosa, que eu conheci num curso na UFMG de saberes, né, que é um curso muito interessante na UFMG, que traz os mestres para conversar, né, com a universidade. E eu tive a sorte de conhecer Nego Bispo em 2016, quando ele esteve dando esse curso, e nós ficamos amigos, né? E até hoje a gente, quando ele vem aqui, a gente sempre encontra e mantemos as nossas conversas. Então, essa palavra cosmopolipercepção do mundo, né? Que eu escrevo ela junta, porque tem um sentido também, porque é uma imagem, né? Não são palavras, né? Ela tem que ter essa imagem mais inteira, né? Que pensar essa palavra veio de um momento na conversa do bispo, onde ele diz que nós somos um povo poli. A nossa cultura afrodiaspórica é uma cultura poli.
Na crítica ao binarismo, não é que a gente tenha uma implicância, né, com o número 2 em si, né? É porque esse binarismo, ele se faz de uma relação parasitária, de uma relação hierárquica. Agora, nem toda referência dual precisa ser hierárquica, precisa ser parasitária, né? Então, no nosso povo, até essa relação de dia e noite, ela não é assim tão fechada, né? Porque, por exemplo, se a gente vê o céu, né? O céu não vai mudar do dia para a noite em poucos segundos, né? Raramente, alguns eventos, algumas situações, né? Mas, no geral, há um processo de tempo, de novo, né? Em que o dia vai iniciando, vai caminhando, e essas cores vão mudando de maneira processual. Então, nem dia e noite são dois polos completamente antagônicos, né? Mas a gente se refere, né, a essas dualidades como modos de se referir a entidades, a rituais, né? Mas não é feito com esse projeto, né, civilizatório. Então, esse humano, né, dando exemplo aqui de binarismo, o de natureza e cultura, né, que também o Eliseu trouxe, traz essa explicação muito racializada, né? Então, quando associam, vocês já devem ter escutado, né, essa expressão, não vamos naturalizar tal coisa, né? Por que a pessoa utiliza isso, né? Porque vê a natureza como algo estanque, fixo, que não muda. Então, quando a pessoa diz, né, não vou naturalizar, ela quer dizer, não vou deixar pronto, parado, fixo, né? Só que a gente pode pensar justamente o oposto, né? Se a gente naturaliza, aí sim, né? Que a natureza é justamente movimento, é fluxo, transformação, né? Só que essa relação de cultura é relacionada a essa dimensão de progresso e ela precisa de um contraste. Algo que Berkeley, Derrida, outros autores comentam, numa categoria que é de exterior constitutivo, né? Então, aquilo que está fora define e informa aquilo que está dentro. Então, de certa forma, essas identidades são absolutamente dependentes da nossa existência para se positivarem, porque elas não se positivam por outras coisas, elas só se positivam da nossa negativação. Então, elas precisam dessa relação colonial, né? E é nesse sentido que me soma muito ao que o Fanon diz, né? De que a descolonização é percebida como um processo violento, porque qualquer tentativa de retomada que a gente faça disso é sentida como uma violência por quem se define a partir da nossa precarização, né? Então, há aí um movimento. Até para dar um exemplo, né? É muito comum que, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, os latifundiários digam que os povos indígenas invadem o latifúndio, né? Sendo que o latifúndio que é uma invasão das terras indígenas. Então, essa inversão de colocar nós como perigosos, sendo que nós estamos em perigo, né? De nos colocar como hipersexuais, quando nós somos hipersexualizados, faz esse movimento, né, binário de positivação. E é por isso que isso é muito defendido, né, de maneira muito ferrenha, essas identidades binárias, né? A conversa com o Nego Bispo me fez fazer essa pergunta. O que mais tem de poli as culturas poli? Né? E aí, puxando para o meu campo, a música. Né? Eu comecei a ouvir as músicas das culturas poli e fui ver que a estrutura de criação dessas músicas são polirrítmicas, polifônicas, como estrutura, né? Não enquanto um momento, uma exceção, né? Não, ela se estrutura. A cultura é poli e a música é poli. Né? Isso já me atraiu a pensar, né, a cosmopolipercepção do mundo. O índio ele vai, mas ele volta pelo território, onde passado, onde que ele passou. Por quê? Porque o não índio, ele chegou agora, mas nós indígenas já situava essa terra, não tinha limite para nós, e para a cabeça de indígena, terra não tem limite para isso.
Mesmo que o fazendeiro fale, essa terra é minha, mas quem são dono antigo são nós. Ele vai passa por cima daquela terra, mas ele lembrando todos os passagens onde que ele passou, onde que a avó passou, onde que minha mãe passou, onde que minha avó passou, onde que meu bisavô passou. É assim que eles vão, aí a história, os cantos, né, passa para a cabeça. E aí eles vão buscar, porque hoje, né, agora, a fruta que eles vão buscar dentro da cidade. Um cará para comer, uma fruta, um inhame para comer, é dentro da cidade. Porque hoje, né, acabaram inhame do mato, cará do mato, não tem mais. E cada local que morre algum indígena, machacali, ali fica o canto. Fica o canto e fica também a história também. É muito assim triste, né? Quando também, né, fala assim. O gavião, ele fala todo gavião, o canto do gavião, ele fala tudo. A morte, ele fala quando recebe, quando os portugueses chegarem, mata indígena. Fala também quando perde seu tronco, né? Perde sua árvore, perde sua terra. Aí, para o gavião conta a história, perde todo, território, a reserva, né? A terra e a árvore. Porque quando a gente vê que a Amazônia, né, começa a dematar, para nós, né, nós Machacali da que nosso povo são da Mata Atlântica. Aí nosso povo pensa, antigamente, quando o meu povo conta, né, que aqui era Mata Atlântica. Hoje, né, não tem mais árvore. A árvore que era sagrada, Miputai, né, Estouro, Miputai, né, era muito assim, estouro, cura. Hoje não tem mais. Por isso que segue essa doença, né? Essa doença que surge na nossa terra, né? Não só na nossa terra, mas no outro país também. Porque a poluição, ele começa a ter esse ar, né? No Brasil todo, esse ar, né, é quente, né, junto com a poluição, né, que sobe o ar, né, e constrói aquela doença, né, no ar. Aí todo mundo respira essa doença e aí, né, essa poluição vai para o mar, vai para outro país, surge doença, né, porque é o vento, né, e a sujeira, né, também. E aí volta para nossa reserva, né, começa a matar os pajés, começa a matar, né, os conhecimentos, né, porque os conhecimentos morrem junto com os pajés. E é onde que nós não recupera, né, não tem como recuperar. Erotori, erotori, tori. Erotaquá, erotaquataquá.